Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje Oswaldo Pacheco, guarda municipal de trânsito aposentado e que tem certamente muita história para nos contar. Pacheco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Bom, o senhor é natural aqui mesmo de Blumenau? Não, eu sou natural de Canelinha. Canelinha? Canelinha. Aquela região de Tijuca, São João Batista, por ali? Exatamente. Olha, Blumenau, tem muita gente daquela região, né? Tem bastante. Aqui os tijucanos se deram bem. É verdade, procede aquela história do dedinho torto por causa de carregar a gaiolinha do passarinho? É verdade isso. Isso é uma marca lá do tijucano. E tem muitos aqui em Blumenau que levaram essa tradição de lá, né? Bastante, né? Bom, isso é uma cultura antiga, né? O senhor tem esse hábito de cuidar de passarinho, essas coisas, não? Todos que vêm lá daquela região, eles gostam de lidar com os pássaros, né? Com os animais. E não deixa eu também ter esse hobby de lá, né? E quais são as espécies assim que o pessoal mais gosta de ter em casa? O principal são as coleirinhas, os canarinhos do reno, curiosos, esses pássaros assim. É por causa do canto do bichinho? O que atrai tanto esse hábito? É o canto e porque o pássaro ele se adapta bem no cativeiro, né? É por isso. E vira uma terapia, né? Ah, com certeza, né? Quem Isso tem um ali é uma terapia. Quem tem um bichinho em casa, seja qual for a espécie, né? Não deixa de ser um grande amigo dele e uma terapia para ele. Né? Bom, e o senhor veio para Blumenau em que época? Bom, eu cheguei aqui em Blumenau em 1974. Faz tempo, né? Já faz bastantes anos, né? E iniciei já, a minha primeira atividade foi na antiga Artex. Lá no bairro Garcia? No bairro Garcia. Com que idade isso? Olha, eu deveria ter uns 20. Ah, já era um moço, né? Já, claro. Eu já era de maior. Porque lá do sítio, lá, você só saía após ter a maioridade, né? Você não poderia sair antes. E saiu em busca de uma oportunidade de trabalho. Exatamente, Porque lá, a vida lá era difícil, né? Você trabalhava demais e não conseguia. Grande, não, Pacheco? A gente tem uma família grande, sim. Vieram mais irmãos, a família toda, ou o senhor sozinho naquela época? Não, viemos assim por etapa. Primeiro veio o meu irmão mais velho, depois eu vim, depois veio meu pai e a minha mãe, depois veio os outros irmãos que tinha. Bom, então quando o senhor chegou aqui já tinha um ambiente preparado, né? Não, porque eu fui o segundo, né, a vir. O meu irmão, na época que saiu, ele casou e aí ele procurou uma outra alternativa. E daí ele veio para um outro local. E eu iniciei ali morando em Gaspar. Aí depois então eu vim para Blumenau. Bom, e lá no tempo de juventude, né? Era roça mesmo, né? Era isso que tinha para fazer. Exatamente. Lá você, o divertimento teu, na realidade, era o joguinho de futebol, as peladinhas nos pastos, com aqueles rinchões grandes, com aquela mato grande, e você roçava com o pé, jogando futebol. Bom, e o trabalho? Na enxada, o que mais? Era na enxada, a gente tinha lavoura de fumo, então 6 meses a gente só se dedicava àquele tipo de lavoura. E o restante era vários, né? Trabalho pesado, né? Pesado, bem pesado. E começava-se cedo na labuta. Com certeza, você levantava em torno de 4h40 da manhã, tomava o café, esperava amanhecer completamente o dia, daí você iniciava em torno de 5h30, aí você já estava dentro da roça. A coisa boa era o café, a alimentação em casa, né? Exatamente. A maioria das coisas, dos alimentos eram produzidos lá no próprio local, aonde a gente mora mesmo, né? Plantado. A gente não comprava nada, né? Na realidade, tudo que se comia se produzia. Tinha porcos, galinha em casa, essas coisas também, não? Porcos, galinha, animais, vários, tudo que existe no sítio. Eu estou relembrando dessas coisas porque muitos vão se identificar com o senhor. Muitos blumenauenses ou filhos de blumenauenses passaram por esse caminho parecido, né? Com certeza, até a nossa cidade, né? Blumenau também, ela tem essa cultura, né? Essa questão agrícola, né? Essa questão agrícola, Então, Blumenau já foi. Pacheco, e a escola? O que o senhor se lembra? Da escola? Da escola? Eu tenho, assim, lembranças boas da escola. O que eu posso falar é que eram épocas difíceis, né?
os pais não tinham condições financeiras e a gente, para ir à escola, na época, a gente não tinha calçado, a gente ia descalço. E o uso do material não seria nessas bolsas modernas, era uma sacolinha de pano. Então a gente colocava o material ali descalço, percorria em torno de 7, 8 quilômetros para chegar até a escola. E o material não era tanto quanto hoje, né? O que tinha? Um livro, caderno, lápis, borracha? Exato, é o básico. principal, o básico, né? Porque na época você, além de não ter as condições financeiras para isso, e na época também se usava aquele material mesmo, né? E ninguém tinha mais do que os outros, né? Não. Todo mundo era mais ou menos igual nessas coisas? Não, sempre tem, né? Toda localidade, toda regiões, sempre tem aqueles mais beneficiados, que já vieram de uma família mais firme, já tinha os comerciantes, tinha algum comerciante e tal. Então os filhos deles já eram diferenciados dentro da escola. Mas eu não falo nem na questão social, eu falo na prática do ensino naquela época. Nós falamos aqui de pouco material, então era... O material era aquele, mais ou menos igual igual para todos. Claro que alguns inovavam, né, dentro da sala, trazendo outros materiais por conta própria dele mesmo. E o senhor foi um bom aluno? Olha, graças a Deus, assim, eu nunca rodei de ano, eu sempre passava todos os anos, né? Mas o senhor estudava por necessidade ou porque queria algo mais na vida? Porque aqueles que vão lá para cumprir o tempo de escola, outros já pensam na frente. Não, naquele tempo a gente já pensava, né? Para sair da região, para procurar uma outra oportunidade de vida, você tinha que pelo menos saber ler e escrever, né? E o senhor tem boas lembranças dos primeiros professores, professoras? Olha, eu tenho sim. Boas lembranças. Hoje em dia, alguns deles já são falecidos, né? Mas época muito boa. E era rígido, né? O estudo na época era rígido. Você não tinha o direito de questionar nada, né? O professor tinha autoridade na sala? Tinha total autoridade. E isso é muito bom, né? O senhor era daquela época que se aprontasse na escola, o professor chamava atenção, né? Tinha autoridade, como o senhor disse, e depois ainda em casa apanhava dos pais? Com certeza. Se o pai tomasse conhecimento do que o filho tinha feito na escola, ele não ia tomar satisfação com o professor, não. Ele tomava as providências por conta própria. Era uma outra época, certamente. Era uma outra época. Estudou até que tempo? Cumpriu? Lá eu fiz o principal, né? Que foi até a 8ª série, então, na época, né? Porque no início nós tínhamos só até a 4ª série. Aí depois o município trouxe, então, o 2º grau, que então falava, né? Até a 8ª. Aí eu cumpri lá até essa meta. Aí, quando eu cumpri a 8ª, eu vim para Blumenau. É como se fosse, atualmente, nos dias de hoje, o ensino fundamental, né? Exato. Tem o ensino médio, o ensino fundamental. Mas o senhor fez o básico, então? Ou continua aqui depois? Não, aqui eu continuei. Eu iniciei o 2º grau, só não terminei por relaxamento. Mas eu iniciei o 2º grau aqui, fiz 2 anos. O senhor costuma voltar lá, visitar os lugares? Ficou parentes, amigos lá da infância? Ainda não? Ficou, claro. Inclusive até parentes, tenho lá, amigos de infância. Toda a família, praticamente, e a raiz dela estão ainda lá. Osvaldo Pacheco, em Blumenau, o senhor se adaptou bem? Sim, né? A gente saindo da roça e chegando numa cidade acolhedora como Blumenau, que tinha, na época, então, o emprego era concorrido e tal, a gente se adaptou bem aqui. Bom, o seu primeiro emprego, depois de sair da roça, foi então na antiga Artex? Exatamente, foi na antiga Artex. E lá eu trabalhei por 3 anos e 6 meses. O senhor desenvolveu várias atividades, muitas funções lá, ou ficou numa coisa só? Não. No início eu entrei lá como estoquista, que era levar os materiais para as máquinas, né? Depois eu passei para auxiliar de urdidor, depois eu passei para outro lá que era na espuladeira, era coordenar lá, auxiliar nas máquinas. Dentro desses 3 anos e pouco eu passei por 3
experiência lá dentro. 3 estágios. 3 estágios. E valeu a pena essa fase da vida lá? Valeu. Serviu já de lição, já muito. E a gente era assim, ó, dentro das empresas, a gente era muito aceito por vir da roça, a gente já era de costume trabalhar, né? A gente não ficava reclamando de serviço. Qualquer serviço que se colocasse, você faria. Pois é, como dissemos anteriormente, muita gente aproveitou essa oportunidade e fez dela, né, a sua sobrevivência. Exatamente. Seu ganha-pão. Né? Muitas e muitas famílias de Blumenau que vieram de fora. E isso não era só na Artex, era antes tinha a empresa industrial Garcia também, né? Ali, exato, é que fazia a mesma parte, né? Era separado, mas era a mesma empresa. E o horário de trabalho era de manhã cedo até que horas? A gente iniciava às 5 da manhã. Cedo? Exatamente, ia até 1h30. E depois, aí a gente também passava por cursos lá. Inclusive eu tenho ali, ó, de cursos que era dado dentro da empresa. Você era obrigado a cumprir aqueles cursos para ficar dentro daquela área. E o teu divertimento, assim, fora o trabalho? Porque lá em... Como é que é, Canelinha? Lá em Canelinha? Lá era jogar futebol. Lá era jogar futebol. E aqui? Aqui, claro, o lazer tem muitas opções, né? Mas era o normal. Também era o esporte, que eu já gostava muito do então, o Blumenau, aí tinha o Olímpico, tinha vários, né? O senhor é da época do Olímpico, Palmeiras? Isso, ali da Alameda Rio Branco, ali. E, claro, cinema, essas coisas, né? Cinema um pouco de cultura, né? Lá no Cinebush? No Cinebush, Cinemoc, aqui na Itopava Norte. No Garcia também tinha, ou não era da tua época? No Garcia eu não me recordo. Agora o que eu frequentava mais era aqui na Itopava Norte, no Cinemoc, e lá no Cinebush, que é na Alameda. Pacheco, e aí vem a etapa principal da tua vida, que são 34 anos de Guarda Municipal de Trânsito. Exato, que eu iniciei em 79, eu iniciei como servidor público, né? Na realidade, na época que a gente entrou, a gente ainda era CLTista. E em 95 a gente passou por um concurso público. Aí então a gente virou a servidora. Aí a gente passou do sistema de trabalho de CLT para servidor público. Pacheco, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo e aí a gente retoma essa conversa depois para falar mais sobre essa questão da Guarda Municipal, pode ser? Pode ser. Oswaldo Pacheco é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo logo estaremos de volta. Até já! Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL, a TV Legislativa. Meu entrevistado hoje é Oswaldo Pacheco, aposentado, 34 anos, servidor municipal na condição de guarda de trânsito. Como é que surgiu a oportunidade e como foi o seu ingresso na guarda, Pacheco? Exato, Eu tinha um cunhado que trabalhava na guarda e eu estava saindo da Artex, aí eu fui fazer uma ficha, fui na Tecla, nessa empresa, e lá fui aprovado. Mas também, na época, já tinha também aberto vagas dentro do quadro da Guarda de Trânsito. Aí eu também aproveitei e fiz também no caso, na época lá, você fazia um teste, né? Eu aproveitei, fiz a ficha e fiz o teste. E também fui aprovado. Aí eu fiquei 2 dias dentro da Teca fazendo estágio, aí saiu a vaga lá, eu achei por bem, eu achei assim muito legal, eu gostava já,
vendo assim o pessoal trabalhando, o meu cunhado e tal, eu achei que aquilo ali para mim era o ideal, era o que eu estava procurando. O que te encantou? A farda, o serviço em si, gostar de carros, da rua? Não, é assim, eu acho que é a diversidade do trabalho, que você não ficava sempre fazendo a mesma coisa, porque dentro da área no trânsito, ele aparece sempre coisas diferentes, não sempre o mesmo, né? Para quem está lá no chão de fábrica, vir para a rua tem uma diferença Tem considerável. uma diferença, exatamente. Então, a questão é a seguinte, o senhor fez aquele teste, passou e já começou o trabalho ou precisou esperar um pouquinho? Não, é claro que aí você ficou dentro de um estágio também, que já na época era exigido, né? Ficamos lá 3 meses percorrendo a rua, conhecendo, tendo instruções, tendo experiência com os mais velhos. E depois então você iniciava já para fazer então o serviço na rua. A guarda existiu, o seu surgimento bem antes do teu ingresso, né? Ah, sim. Em 53 já existia, né? Já iniciou em 53, aí em 54 já aumentou o número. E dali para frente, então, sempre foi aumentando, né? O senhor chegou a conhecer alguns dos antecessores? Por exemplo, eu me lembro bem do saudoso Antônio Sestrem, que foi um dos primeiros guardas de trânsito. Exato, é o Antônio Sestrem, nós tínhamos o Geraldino Adão, nós tínhamos outros ainda que não me recordo agora, que nem o Gil, que também já são falecidos. Esse é falecido, o Geraldino Adão, acho que graças a Deus ainda está vivo. Bom, e que ano foi que o senhor começou? 79. 79. Isso. Não faz tanto tempo assim, né? Não, 34 anos. Não. O senhor deve ter tido tantas histórias, né, no trânsito do Manaus nesses 34 anos? Bastante história. Bastante vivência nessa área. O que foi mais difícil? Ou o que foi gratificante para o senhor? Bom, gratificante é tudo que a gente faz, né? Dentro do trabalho, fazendo com prazer e servindo o povo com honestidade, isso já é gratificante, né? Você executar o teu trabalho bem, dentro do expediente, dentro da área que você atua. Agora, o guarda de trânsito tem algumas funções. Orientar o motorista, né? Cuidar da travessia, principalmente do pedestre, multar se necessário. Claro. Multou muita gente? Olha, se eu dizer para você que eu não multei, eu estou mentindo. Realmente eu gostava de fiscalizar bem e punir com certeza mesmo os infratores que descumpriu a lei, né? E quais são as infrações mais destacadas, digamos, do motorista? O que ele repete com frequência? Bom, na época eram os avanços de sinal luminoso. Já na época a gente monitorava o trânsito, a gente chegava nos cruzamentos, desligava o semáforo e você ia para o meio da pista para fazer o controle do trânsito. Nós também, naquela época, já tinha congestionamento, já tinha dificuldade no trânsito. Que nem a Rua 15, na antiga ali onde é a Van, tinha a antiga Melma. Ali era um cruzamento. Aquilo ali a gente ficava até 8 da noite, se iniciava a 1 da tarde, ficava até 8 da noite no manual, monitorando o trânsito ali. E nesses 34 anos a serviço da Guarda Municipal, o senhor conseguiu descobrir o porquê desse desejo do motorista de furar o sinal vermelho? Eu não sei, é difícil. O senhor deve ter presenciado muito. Bastante. Inclusive ali a gente, já na época, a gente ali preenchia em torno de 8, 9, 10, 12 multas com avanço de sinal dentro daquele horário que você ficava monitorando ali. Mas é o quê? Pressa do motorista? Desrespeito à regra, à lei do trânsito? Parece que realmente, já na época, os motoristas já insistiam em não ter respeito ao sinal vermelho, às regras de trânsito da época, né? E hoje em dia continua, né? Tivemos um período aí com os pardais, né? Que aí... Amenizou, porque aí tinha fotografia e coisa. Exato, isso aí. Isso facilitou o trabalho de vocês? Facilitou e muito. Tanto o trabalho nosso, como também, né, reduzindo os números de acidentes graves nos cruzamentos dos semáforos. Isso a gente já tem estatística e comprovou que realmente reduziu. No perímetro urbano, Pacheco, quais são as principais causas de acidentes? Eu diria que a principal é a falta de atenção do motorista, né?
insistir, principalmente nas colisões traseiras, é não manter uma distância de segmento. Ele transita muito próximo do outro. E a distração, a falta de atenção. Ele não vem prestando atenção no outro veículo da frente, e sim nos lados. E outra, eles não programam, eles decidem em cima de onde eles querem ir. Eles não programam que se eu quero ir em tal local, já venho me preparando para encostar o veículo naquela área ou dando sinal que eu vou adentrar aquela área. É uma coisa, além de avançar o sinal, que chama a atenção no trânsito nosso, é exatamente isso, a falta da sinalização, de dar o sinal. De dar o sinal, dizer o destino que ele quer ir, né? Dobra, converge, como se diz? Converge, exatamente. Tecnicamente. Você tem que dar o sinal à esquerda, à direita, né? Mas um pouco antes, né? Bastante antes, né? Você teria que dar em torno de 20 a 30 metros antes, né? Porque um ato repentino... É o que mais ocorre. É esse ato repentino de mudança de direção que ocorre os acidentes. Aí quem vem atrás não tem tempo, exatamente, às vezes, né? E o outro que vem atrás vem muito próximo, né? Também não tem como se defender ou imobilizar o veículo dele. O senhor está aposentado há poucos dias, pegou parte da primeira etapa da lei seca, né? Agora ela é na sua totalidade. Isso também é um agravante que se imagina que com a lei dê mais um pouco de segurança no trânsito, né? Realmente a gente anda nas noites e a gente percebe, né, como nosso motorista, nós motoristas, a gente se inclui junto, né, não respeita, porque todos que estão lá ingerindo bebida de álcool, eles vão sair dirigindo. É o que a gente percebe, né? E eles acham que isso ali para eles não é problema, eles dirigem bem. Eu não provoco acidente, eu saio de lá legal, não tem problema, eu dirijo bem. Mas é muito difícil uma pessoa em estado avançado de embriaguez admitir. Não, ele não admite que está embriagado. Mesmo embriagado totalmente, ele não admite que está embriagado. E mesmo assim ele diz, não, mas eu dirijo bem, eu consigo ir tranquilo. Mas o acidente, não, isso aí foi o outro que fez, não foi eu. O senhor já chegou a ouvir em abordagem do tipo que, mesmo embriagado, a pessoa entende que dirige melhor? Várias vezes. Isso é em números, né? A gente aborda o cidadão e ele está praticamente sem condições de permanecer em pé. E está na direção dirigindo. Que nem aconteceu um fato ali na Rua das Missões, onde era o nosso antigo departamento, no número 150. O cidadão vinha... A gente estava fora do departamento e isso era por volta de umas 21 horas. E vinha o cidadão com o veículo em zigue-zague. A gente percebendo aquilo foi ver o que estava ocorrendo, né? A gente achava que poderia ser um motorista que estava passando mal, né? Aí abordou o cidadão e ele estava totalmente embriagado. Quando a gente abriu a porta do veículo, que tirou e colocou ele em pé, ele caiu na via. Perdeu o equilíbrio totalmente. Perdeu o equilíbrio, exato. Além de os outros que a gente chegava no cruzamento, ou chegava em determinada rua, passava, o veículo no meio da pista e ia lá ver, eles estavam caídos em cima da direção e totalmente embriagados. O que falta no trânsito, Pacheco? Sensibilidade do motorista, bom senso, respeito ao próximo? Entre os dois, né? A responsabilidade primeiro, né? Eu acho que todos sabem que ele é responsável não só por ele, mas também pelos outros que estão na via. E eu diria também que tem que pensar sempre no seu próximo, né? Não pensar só nele. O senhor foi um guarda que gostava de advertir, de orientar, ou colocava a lei está aí, tem que ser cumprida e era firme nas suas decisões? Olha, cada caso é um caso. Tinha situações de orientação e tinha situações que a gente era obrigado a punir, né? Porque esse cidadão que a gente achava que merecia ser punido, ele já havia sido divertido de outras vezes. Então ele teria que ser punido. Bom, a guarda passou por várias transformações, né? O senhor era ainda do tempo da farda que lembrava os militares, não? Com certeza. Exatamente, aquela relíquia que nós fomos apadrinhados lá pelo então general ali do 23BI, né? Que foi o nosso padrinho da farda verde. E os carros? O senhor começou com qual era a viatura utilizada, por exemplo, na tua época, lá no seu ingresso na guarda?
Bom, além da reta de escavadeira, que foi ocupada por um colega meu para atender a ocorrência, né? Já desde aquela época a gente já vinha em falta de viatura. E aí então a viatura nossa, a principal, que era o Fusca. O Fusca rodou por muito tempo, né? Bastante tempo o Fusca rodou. A gente iniciava com um Fusca para atender as ocorrências, e depois foi dois Fusca. E tinha também as motocicletas, né? Que na época não era da Honda, né? Da Yamaha. Hoje em dia tem guarda andando de bicicleta também, né? Naquela época nós não tínhamos, ciclista nós não tinha. Ou era a pé... Ou de moto. Tinha, em 54, aí tinha um pessoal que andava de bicicleta. Eu imagino que naquela época até de lambreta, né? Ah, sim, de lambreta também, além de bicicleta, lambreta. Daquela época também eles usavam. Já na minha época, não. Aí já era as motocicletas, Yamaha. Bom, além da viatura, da farda, que faz parte para diferenciar o guarda, o bloco de multas, o que mais? O apito? O que faz parte dos acessórios do guarda? Na época fazia a trena, o apito, o bloco de multa, né? E outros materiais que era ocupado em caso de uma ocorrência, como um acidente, que na época também ocorria, né? Então você já tinha que estar presente ali. Se acontecesse, você já tinha que tomar todas as providências ali no local. Senhor, não aguardaria a viatura. Bom, além da abordagem, aconteceu algumas perseguições também? Olha, eu não diria perseguições, né? Mas aconteceria assim a gente seguia os veículos que desobedeciam para tentar identificar, porque na época era mais difícil, eles andavam muito sem placa e insistiu não colocar as placas, né? E para não ser notificado já, desde aquela época. E a gente então, às vezes, quando o cidadão provocava uma coisa muito grave, que a gente tivesse com a viatura, a gente tentava abordá-lo. E tinha os carrinhos bem já ultrapassados, né? Bastante. Tivesse que empurrar muito na rua também? Meu Deus, quanto? Bastante eu empurrei. Até um dia eu me acidentei empurrando um carro, que era, na época era tudo calçamento, né? E estava chuviscando, aí estava meio escorregadio com o resíduo do óleo. Eu fui empurrar sozinho para tirar da meio da pista, o cidadão ficou para dar a partida, escorreguei e dei com o joelho no chão. E fiquei uns 2 dias afastado. Pois é, porque hoje em dia também os carros já são mais modernos, já é mais difícil ficar na rua, né? Ah, com certeza. E também tem lei que não permite que se fique sem gasolina, por exemplo. Na realidade, a lei traz punições para quem deixa o veículo imobilizado na via sem combustível, né? Sem o combustível, aí sim. Agora, com uma falha mecânica pode ocorrer. Hoje em dia ainda ocorre, né? Só que complica rapidinho, né? Aí a pessoa tem que tomar as providências rápido. Pacheco, aposentado, curtindo a família agora, então? Pois eu ainda não entrei assim naquela fase que eu ainda me acho, que na minha mente não me entra que eu já estou aposentado. Mas está na hora de assimilar essa nova fase da vida. Bastante, né? Acho que está na idade correta, né? Pacheco, muito obrigado por ter aceito o meu convite e participar contando um pouquinho da tua história. Exato, muito obrigado, agradeço os amigos que a gente tem lá, que ainda lembra da gente e que vem dar essa homenagem para a gente. Osvaldo Pacheco, guarda municipal de trânsito aposentado, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que fica por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.